Sexta questão. O papel histórico da classe operária e a questão do poder político constituem elementos centrais na obra e ação de Karl Marx. Desde logo, a teoria marxista estabelece entre a luta de classes a origem do Estado e a sua natureza. Como Engels mostrou, o Estado nasce da sociedade numa determinada fase de desenvolvimento e é resultado da divisão dessa sociedade em classes. E como Marx também evidenciou, a partir das leis do desenvolvimento social e das contradições que lhes são inerentes na fase capitalista desse desenvolvimento, a força social chamada a resolver a contradição social do capitalismo e a realizar a sua transformação social é o proletariado. Seguindo a posição dialética de Marx, pode-se afirmar: Opção A. Marx cria uma teoria adepta ao espontaneísmo, com o objetivo de combater teorias que até então desarmaram o movimento operário. Essa opção está falsa porque, na verdade, é justamente o contrário. Marx cria uma teoria que combate o espontaneísmo. Essa ideia, de que as coisas surgem do nada, de forma espontânea, sem uma mente, que projeta essas mudanças. Então, Marx é contra isso. É contra o espontaneísmo, as modificações que ocorrem de forma natural, Aí a gente tem até mesmo o fatalismo, Ele é contra isso, ok? Ele é contra isso. Na verdade, o que a gente vai encontrar em Marx é as mudanças que ocorrem na sociedade, Essas mudanças, elas são resultados, de ações humanas, ações pensadas e não de algo espontâneo, tá ok? O espontaneísmo, ele pertence ao campo da natureza. A natureza, sim, tem um aspecto da espontaneidade, Já o homem, não. O homem, ele age conscientemente, realiza modificações, transformações na sociedade. Então, o que a gente tem hoje na sociedade não é o resultado de um espontaneísmo, mas sim de uma ação pensada, de uma ação consciente do homem, ok? Então, essa teoria adepta ao espontaneísmo não foi criada por Marx, Ele criou uma teoria que é adepta, à ação consciente, tá ok? E não a algo espontâneo, algo natural, ok? Então, essa opção A está falsa. Opção B, a análise dialética de Marx revela não só que a sociedade encerra em si mesmo a necessidade da sua transformação, mas também qual a força social capaz de realizá-la, Essa opção está verdadeira, exatamente isso. É importante destacar que Marx não descobriu as classes, nem a luta de classes, isso já existia anteriormente, O que ele fez foi evidenciar esses processos. Ele evidenciou as classes e também a luta de classes. Como ele próprio escreveu, o que ele fez foi demonstrar que a existência de classes está apenas ligada a determinadas fases do desenvolvimento histórico da produção, e que a luta de classes vai conduzindo inevitavelmente a uma ditadura do proletariado, e que esta ditadura só vai se constituir por meio de uma transição. E é aqui que nós temos a superação de todas as classes para um momento onde essa sociedade ela se constitui sem classes. Ok, pessoal? Então, essa opção está correta. Opção C, Marx provou que as causas que gerariam a superação do capitalismo serão oriundas de fora do próprio sistema. Já está falso porque ele traz o próprio sistema capitalista, como gerador das causas que
fariam a própria superação desse sistema. Então, dentro do sistema capitalista, a gente teria, por meio dos antagonismos, né, das contradições, fatores que seriam responsáveis pela própria superação desse sistema. E a opção continua, ou seja, de um setor que não estivesse subjugado à ideologia dominante da burguesia. Então, essa opção já está falsa, ok? Ele encontrou dentro do próprio sistema. Opção D, Marx não viu que as relações econômicas determinam as relações políticas e jurídicas. Já está falso, né? As relações econômicas oriundas aí da infraestrutura e, consequentemente, elas vão determinar, né? Não de uma forma como nós entendemos o determinismo hoje, né? Mas elas vão, digamos, contribuir para as modificações que ocorrem ou não nas relações políticas e jurídicas. Então, para se estudar as relações políticas e jurídicas, né, para se compreender essas relações, seria primeiramente importante partir das relações econômicas, porque é delas, né, que a gente encontra as bases, né, nessas relações que a gente encontra as bases das relações políticas e jurídicas, ok? Então, falar que Marx não viu que as relações econômicas determinam as relações políticas e jurídicas, isso já está falso, né? E continua. Mas identificou a existência da relação entre forças produtivas e superestrutura política, né? Essa segunda parte está correta. Ele identificou sim a existência da relação entre forças produtivas e superestrutura política, assim como ele também identificou relações econômicas como sendo as bases, né, ou mesmo as determinantes das relações políticas e jurídicas. Por isso a opção D está falsa. Sétima questão. Marx e Engels destacam que por meio da emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o Estado se tornou uma existência particular ao lado e fora da sociedade civil. A dissolução da comunidade coincide com a formação do Estado e o surgimento da propriedade privada. Neste sentido, é incorreto afirmar. Opção A. O Estado é analisado como esfera em que a classe dominante produz politicamente seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de uma época. Essa opção está correta, né, pessoal? Marx e Engels destacam que, por meio da emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, né, e o próprio nome diz, propriedade privada, né, aquele que detém a propriedade pode privar os demais, né, os demais indivíduos da sua utilização. Então, ele priva a sua propriedade dos demais, cabendo ao Estado, né, assegurar esta privação, né? Então, Marx e Engels vão destacar que, por meio da emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o Estado se tornou uma existência particular ao lado e fora da sociedade civil, né? Então, o Estado serve justamente para assegurar esta propriedade privada. E justamente por ser uma propriedade privada, por ser algo que priva os demais da sua utilização, é que a propriedade privada veio para dissolver a comunidade, né? Na perspectiva da comunidade, do comunismo, né? A propriedade privada ela deixa de existir. A partir do momento que eu utilizo algo e privo os demais da sua utilização, eu deixo de viver em uma comunidade. Então, o Estado passa a servir, né, pessoal, como uma espécie de esfera em que a classe dominante produz politicamente seus interesses comuns e que vai sintetizar a sociedade civil inteira de uma época. E, para justamente fazer aquilo que nós acabamos de falar, né, para mediar as relações entre os indivíduos, né, entre as instituições, é que nós vamos ter o Estado. E, claro, é do interesse do Estado, né, da classe dominante que detém esse poder político,
que haja uma, digamos, falsa impressão de liberdade, né? De que a defesa da propriedade privada, na verdade, seria a defesa da liberdade. Essa é uma visão falsa, né? Mas que boa parte dos indivíduos acabam acreditando. Então, pessoal, essa opção A está correta. Como nós devemos marcar a opção falsa, então não marcaremos essa opção A. Opção B. No contexto das lutas da classe trabalhadora, Marx e Engels pensam em um poder proletário em que toda classe que almeje a dominação deve primeiramente conquistar o poder político para apresentar seu interesse como interesse geral, né? Essa opção está verdadeira, exatamente isso, né? A classe trabalhadora, né, deve primeiramente conquistar o poder político para depois apresentar o seu interesse como interesse geral, né? Ou seja, o interesse geral da comunidade seria justamente o interesse da classe trabalhadora, né? Essa opção B está correta. Opção C, na luta contra a propriedade privada, o comunismo é entendido não mais como fantasia ou ideal, mas como uma possibilidade concreta, esboçada nos movimentos alemão e francês e nos cartistas ingleses. Essa opção está correta, né? O comunismo é visto aqui como uma possibilidade concreta, né? Até porque se nós estivéssemos apenas no mundo ideal, nós deixaríamos de caracterizar, né, a própria proposta de Marx e Engels como uma proposta materialista, né? Então eles não estão apenas no mundo ideal, né? Eles veem isso como uma possibilidade concreta. E justamente por ser uma possibilidade, isso é visto como algo para o futuro, né? Então, na sociedade atual de sua época, não seria possível implementar do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, né? O comunismo. É necessário aqui um período de transição, tá bom? Então, essa opção C, ela está correta. O comunismo é uma possibilidade concreta no ponto de vista de Marx e Engels, tá bom? A opção D, segundo Marx, a classe trabalhadora substituirá a antiga sociedade civil por uma associação, sem, no entanto, excluir as classes e seus antagonismos. Essa opção está incorreta, está falsa. Por quê? Porque para Marx, a classe trabalhadora substituirá a antiga sociedade civil, né? E essa substituição vai ocorrer juntamente com a exclusão das classes e seu antagonismo. Até porque, havendo classes, havendo antagonismos, né? Principalmente no que diz respeito aí à divisão do trabalho, né? Não será possível a implementação do comunismo, né? Então, para a implementação do comunismo, é fundamental, né, se não essencial, excluir as classes e os seus antagonismos, ok? Até porque o poder político é precisamente o resumo do antagonismo na sociedade civil, né? Então, deve-se excluir esses antagonismos, ok? Assim como as classes. Então, essa opção D, ela está falsa. Por quê? Porque traz a ideia de que Marx entende que não seria necessário excluir as classes e seus antagonismos, né? Mas sim, para ele é necessário sim excluir as classes e seus antagonismos. Por isso nós devemos marcar a opção D, que é a opção falsa. Oitava questão. O objetivo de Antônio Gramsci, coerente com sua formação marxista, era formar uma nova sociedade através de um novo homem, de um novo cidadão, com a visão socialista, fraterna, sem espaço para o egoísmo individualista. No que diz respeito à sua proposta educacional, é correto afirmar. Opção A. Para Gramsci, a educação sempre foi um instrumento de dominação ideológica, usado pelas classes dominantes para exercerem o controle sobre a população. Essa opção está correta, pessoal. A educação sempre foi usada como instrumento de dominação. Por isso que ele propunha a modificação disso. E vale lembrar, né, que ele vai destacar a importância da criação de uma escola humanística, que desenvolvesse a inteligência, a formação consciente, uma escola que fosse aberta
para o fato de o indivíduo conquistar a sua própria liberdade, né? Aqui a hegemonia, nessa perspectiva, ela ocorre por meio de uma luta de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no campo da política, né? Por isso que a educação vai ter um papel fundamental na constituição do que ele chama de intelectual orgânico, né? Intelectuais que são produzidos dentro da própria classe, né? Por exemplo, segundo Gramsci, a classe burguesa, ao se desenvolver no seio do antigo regime, ela vai originar não apenas o capitalista, mas também uma série de intelectuais. Obviamente, o discurso que esses intelectuais vão veicular, né, vão produzir, são discursos do interesse, né, dos capitalistas. Por isso que, a partir do momento que a própria classe trabalhadora produz os seus próprios intelectuais, a gente vai ter discursos que se aproximam dos interesses dessa classe. Daí, mais uma vez, a importância dessa formação humanística, né? Gramsci diz: queremos que todos disponham de igual modo dos meios necessários para educar a própria inteligência, para dar a toda a coletividade os maiores frutos possíveis do saber, da pesquisa científica, da fantasia que cria a beleza na poesia, na escultura, em todas as artes. Na escola que Gramsci idealizou, pessoal, as classes que tinham menos condições, né, ou as chamadas classes desvalidas, elas poderiam se valer dos códigos dominantes, né, para começar a sua própria alfabetização. Então, vale lembrar, pessoal, essa educação de início, né, ela não pressupunha aqui a eliminação completa, né, de todas as bases, né, construídas pela burguesia. Por quê? Porque a ideia era primeiramente se utilizar daquilo que já estava disponível, né, mesmo sendo construído pela burguesia. Então, se utilizar do que já estava construído, se utilizar do campo científico da própria burguesia, né, para iniciar esse processo de formação humanística. Posteriormente, né, a gente vai ter, de fato, eliminadas essas bases, né, que alimentam o próprio sistema capitalista. E nunca é demais a gente lembrar, né, que com tais propostas, né, Gramsci não foi muito bem visto por Mussolini. A gente não pode esquecer, né, desse período, um período onde reinava o regime fascista, né, ou como alguns dizem, fascista, e os princípios e concepções de Gramsci iam de encontro a esse regime fascista, ok? E para vocês terem uma ideia, né, alguns anos após a prisão de Gramsci, ele adoece, né, e justamente para ele não morrer na prisão e não ser considerado como espécie de mártir, né, os fascistas determinaram a sua soltura, já sabendo que ele não ia sobreviver muito tempo, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Apenas uma semana de libertado, né? Foi libertado, depois de uma semana ele faleceu, né, em 1937. E até hoje a sua sepultura recebe muitos visitantes, né, principalmente intelectuais, educadores, né? Daí a gente percebe a grande importância que Gramsci teve para o sistema educacional, né, para propostas de uma educação humanística, uma educação voltada para o aspecto cultural, né? E ele sempre destacava, assim, esse papel da escola na formação de um cidadão consciente, ok? Então, essa opção A está correta. A opção B, ao ver o Estado como o grande condutor da política educacional, Gramsci destaca que a educação instituída pelo Estado visa atender os interesses de todos, independentemente da ideologia dominante, né? Essa opção está incorreta, pessoal, está falsa. Nós falamos agora há pouco, né, que um dos objetivos do Estado é justamente manter os interesses da elite, né? Manter o direito de a elite ter a sua propriedade privada, né? De privar a sua propriedade, no uso da sua propriedade
privar os demais indivíduos da sua utilização, né? Então cabe aqui o Estado manter essa ordem, né? Que vem justamente por meio do direito, né? Nós temos direito, os elementos coercitivos do Estado, né? Que vão assegurar às elites a manutenção da sua propriedade privada. A opção C, Gramsci propôs o aumento do poder estatal sobre a educação, já está falso, né? Ele não propôs isso, com a menor participação da sociedade civil na formulação das políticas e na condução das práticas educacionais. Na verdade, é o contrário, né? Ele propôs aqui a diminuição do poder estatal na educação e o aumento da participação da sociedade civil na formulação das políticas e na condução das práticas educacionais. Vale lembrar que Gramsci foi bastante influenciado pela Revolução de 1917 na Rússia, né? As propostas de Lenin, né? Krupskaya também. Então ele foi bastante influenciado por isso, daí a ideia de uma maior participação da sociedade civil no campo educacional. Então, essa opção C ela está incorreta, ok? E opção D, a solução para acabar com a dicotomia educacional seria, segundo Gramsci, a adoção de uma escola única, destinada apenas aos filhos da classe trabalhadora. Essa opção está falsa, pessoal. Por quê? Porque essa escola única, ao ser destinada apenas aos filhos da classe trabalhadora, continuaria com essa dicotomia, né? Uma escola diferente para uns e diferente para outros, né? Na verdade, essa escola única seria destinada para todos os alunos, né? Independentemente de sua classe. E o foco principal aqui é desenvolver a capacidade de trabalhar manualmente e, claro, desenvolvendo concomitantemente, né, esse trabalho manual, o trabalho intelectual, né? Sempre nessa perspectiva de integrar o trabalho manual com o trabalho intelectual, ok? Então essa escola única não era unicamente aos filhos da classe trabalhadora, era para todos, para todos. Então essa opção D está falsa. Nona questão. A escola unitária proposta por Gramsci deveria ser de turno integral, com internato, refeitório e demais espaços próprios ao crescimento integral, com a duração entre 9 e 10 anos. O ensino deveria ser ministrado principalmente de forma coletiva, com a assistência dos professores e dos melhores alunos, que seriam monitores, visando sempre amenizar o choque da transição entre a escola e a universidade. No que diz respeito à escola unitária de Gramsci, é incorreto afirmar. Então vamos lá. Opção A. Gramsci tem como referência em seu ideal educacional o homem renascentista, por sintetizar a busca pela cultura com a transformação técnica e artística da matéria e da natureza. Essa opção está correta, exatamente isso. Opção B. É visível que no pensamento gramsciano, a escola única ocupa um papel importante na formação das gerações futuras, propiciando aos alunos uma visão de mundo mais fraterna e socialista. Essa opção também está correta. Opção C. Naturalmente que a educação ideal para Gramsci deveria conduzir para a formação de um mundo socialista, e a preparação para isto deveria vir do ensino dogmático a ser oferecido pela escola. Também está correta essa opção, né? Esse ensino dogmático que associa as palavras novo, nova ordem, nova sociedade, nova situação, né? Vão se referir ao socialismo, né? Ao marxismo. Mesmo sem deixar claro, o referencial pedagógico gramsciano é a União Soviética, né? O que nós acabamos de falar, né? Aqui dos primeiros anos da Revolução, né? E também, sem nos esquecermos, né? De que essa perspectiva logo após a Revolução Russa, dessa educação de base marxista, né, ela vai perdurar até a tomada do poder por Stalin. Depois a gente vai ter umas modificações profundas, né? Tanto é que os autores que compõem a bibliografia dessa seleção não abordam o período stalinista como sendo um período característico, né? Um período que traz as características de uma proposta educacional de base marxista ou mesmo marxiana, tá bom? Então essa opção C também está correta.
E na opção D, a escola unitária serviria para preparar a sociedade para o modelo socialista que seria implantado futuramente. Essa opção está falsa, pessoal. Muita atenção aqui, ok? A preparação da sociedade para o modelo socialista, né? Ou seja, é como se fosse algo pré-revolução, né? Preparando a sociedade para o modelo que virá. Não vem por meio da educação da escola unitária. Por quê? Porque a escola unitária, pessoal, ela só vem depois da revolução, depois da tomada do poder político pela classe trabalhadora. Então a escola unitária não pode ser vista como uma estratégia, né, para preparar a sociedade para o futuro. Por quê? Porque a escola unitária ela está no futuro. E estando apenas no futuro, ela não tem como preparar essa sociedade para o futuro. Ok? Até porque, para a implementação da escola unitária, é preciso que haja mudanças expressivas na estrutura do país, pois em um regime democrático há liberdade para a criação e manutenção de escolas privadas. Mas operar essas mudanças não é fácil, pessoal. Não é possível assegurar o espaço público da escola sem preservar esse espaço na sociedade em geral. E se a gente considerar essa opção D como estando verdadeira, né, a gente estaria criando aqui um verdadeiro paradoxo. Né? Se a escola unitária serviria para preparar a sociedade para o modelo socialista, e somente em um modelo socialista poderia existir plenamente a escola unitária, então como que algo que não existe, né, como que algo que não é possível de existir atualmente, vai preparar uma sociedade para o futuro, né? Então, considerando essa opção D, nós estaríamos aqui aceitando um paradoxo, né? Aceitando a existência da escola unitária como existindo em um período, né, no qual ela não poderia existir. A escola unitária ela é vista numa perspectiva de futuro, numa sociedade do futuro, tá bom? Então, essa opção D justamente é a opção que deve ser marcada, porque ela está falsa. 10ª questão. Em Gramsci, o conceito de homem, que se manifesta historicamente na divisão em classes, é influenciado pela hegemonia que se materializa no Estado ampliado pela inclusão da sociedade civil, cujo elemento central é constituído pela figura do intelectual. E aqui nós encontramos a escola que se configura como um partido ideológico, cuja função precípua é elaborar intelectuais de diversos níveis. Para que se avance no sentido de superar as contradições inerentes ao capitalismo e na busca por uma formação humana integral, é correto afirmar. Opção A. É fundamental compreender que a histórica dualidade estrutural na esfera educacional não é fruto da escola, mas da sociedade dual, cindida em que se vive. Essa opção está correta, pessoal. E isso é a própria imposição do modo de produção capitalista. Essa sociedade dual, né, ela vem justamente das bases do modo de produção capitalista, né? A divisão social do trabalho, né? Da própria alienação do trabalhador, daquilo que ele produz, ele acaba alienando a sua força de trabalho. A mercadoria é estranhada, né? Ele produz algo que é estranho a ele mesmo, enfim. Nós temos aí as bases dessa dualidade e ela se constitui historicamente, né? Ela não surge de maneira espontânea, né? Ela vem se constituindo historicamente. Por isso que para Marx, né, a única ciência existente é a história, né? É a ciência histórica. Para compreender a sociedade hoje é necessário fazer aqui uma retomada histórica, até para compreender que as coisas são como são, né? Não devido ao fatalismo, né? Não devido a uma entidade superior que determinou que tudo fosse como deveria ser, mas sim por um processo histórico de participação do homem, né? Participação humana, processo que envolve luta de classes, né? Enfim. Então, essa opção A, ela está correta. Opção B, o modo de produção do capital é determinado pela estrutura dual da escola, refletindo, assim, a valorização diferenciada do trabalho intelectual e do trabalho manual.
Essa opção está falsa, né? O que a gente tem é o contrário, né? Essa estrutura dual da escola, ela reflete, né, o modo de produção do capital. Então, não é o modo de produção do capital que é determinado pela estrutura dual da escola, é o contrário. A estrutura dual da escola, ela é determinada pelo modo de produção do capital. Se nós temos uma dualidade, se nós temos uma divisão no próprio modo de produção, né, uns têm e outros não, né, a gente vai ter refletidas essas características, né, no próprio campo educacional, tá bom? Então, na verdade, o que nós temos aqui é a inversão, né? O modo de produção é que determina a estrutura dual da escola e não é determinado, tá bom? Opção C, somente partindo da educação escolar é que se pode chegar à superação do modo de produção capitalista. Essa opção também está falsa, pessoal. A gente não deve esperar, por meio da educação, né, essa superação do modo de produção capitalista. A modificação aqui deve ser mais profunda, né? Obviamente, seguindo o que Gramsci nos trazia, na educação escolar, ela teria esse poder também de contribuir para as mudanças, mas não é somente partindo dela, dessa educação escolar, que a gente teria a superação do modo de produção capitalista. As mudanças seriam mais profundas, ok? Então, essa opção C, ela está falsa. Opção D, é preciso atuar em meio às contradições do modelo hegemônico vigente, no sentido de produzir movimentos que contribuam para o rompimento da dualidade educacional, sem, no entanto, superar o sistema capital, pois este financiará a nossa escola unitária. Essa opção está falsa, pessoal. Por quê? Porque deve-se, sim, superar o sistema do capital. Se não for superado o sistema do capital, né, o sistema capital, os antagonismos permanecerão, a dualidade permanecerá, consequentemente, a gente terá essa dualidade sendo representada na própria educação, né? Então, deve-se sim superar o sistema do capital. Se não for superado, não será possível a implementação dessa escola unitária de base gramsciana, tá bom? Então, essa opção D também está falsa. E nós finalizamos aqui mais uma correção de simulado, né? Espero que vocês tenham compreendido o que nós discutimos aqui nessa correção. Nossas correções estão ficando um pouquinho mais longas, né? Elas estão durando aí por volta de entre 60 e 80 minutos, mas é importante porque elas servem para a gente rever vários conceitos discutidos nas aulas, ou mesmo conceitos que não foram vistos nas aulas, né? E o que é mais importante, em cima de questões objetivas, né? Que é o nosso foco. Não adianta nada a gente apenas ler os textos sem exercitar, né? Por meio de exercícios objetivos, né? O que nós aprendemos nesses textos, tá bom? Porque nós podemos encontrar questões que nos trazem conceitos que não estão presentes nesses textos, que remetem a outros textos desses mesmos autores, mas sem se distanciar muito da temática discutida, né? Então, a gente pode sim encontrar referências a outros textos, mas dentro do campo temático que é abordado nos textos da bibliografia, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e bons estudos.